Salve, minha gente querida! Quem vos fala aqui é o pastor Cristiano Lima e hoje estamos aqui para dar sequência nas gravações dos nossos vídeos aqui no canal Conversando em Fé. Talvez você esteja me perguntando, mas por que o pastor está inventando, filmando, gravando aí um campo de futebol? Mas é no campo de futebol que existem milagres, e um dos milagres no campo desse futebol chama-se Matias. Matias é meu filho, que esse ano vai fazer 12 anos, e eu inicio isso aqui gravando nesse CT de treinamento aqui da FT10, escolinha de futebol, porque tem a ver com fé, tem tudo a ver com fé. Então só mostrar para vocês aqui que é um lugar maravilhoso, onde os pais trazem os filhos aqui para treinar. E o Matias é um exemplo disso, de fé, de determinação, de algo glorioso que Deus fez na vida dele, que eu quero compartilhar com vocês. Agora sim, voltando. Mateus 21 diz que nós precisamos ter fé e não duvidar. É porque a dúvida é a barreira que impede a fé de se manifestar, da fé se concretizar, do milagre acontecer. E há anos atrás, exatamente 12 anos atrás, eu pude vivenciar isso. Que chegou no momento que eu precisei realmente não só ali de estar vivendo à espera do milagre de fé, mas eu precisei realmente confiar plenamente em Deus para que o milagre acontecesse. E a história eu vou estar contando ao longo aí de outros vídeos que a gente vai estar gravando, mas o meu filho é um milagre de fé, daquilo que Deus fez na vida dele, daquilo que Deus honrou a atitude da nossa esperança, do nosso crer. E pela medicina ele já estava desenganado quando nasceu. Pela medicina ele não ia passar daquele dia. Mas não era o decreto de Deus. Porque o decreto de Deus para o meu filho era de vida. E vida com abundância. E é essa vida que, para a glória do Senhor, o meu filho tem vivido. Dias abençoados. E eu comecei gravando aqui o campo de futebol porque a fé é algo que a gente não tem que duvidar. E quando eu desde pequeno eu quis ensinar meu filho os caminhos do futebol, porque eu sempre fui envolvido com futebol, sempre gostei. Não fui profissional porque não fazia parte do propósito de Deus, mas passei em todos os estágios para se tornar um jogador de futebol. Mas enfim, não foi possível, porque hoje eu entendo os propósitos de Deus. E o meu filho, então, desde pequeno não quis saber, e eu incentivei. E confesso que fiquei um pouco frustrado com isso, mas depois da última Copa do Mundo, ele assistindo e vendo, ele chega para mim e fala: pai, eu quero jogar bola. Falei: sério? Você quer jogar bola? E ali então eu acreditei, eu comecei a incentivar, ensinar, e eu vi nele assim muito determinação. E eu vi fé também por parte dele, porque também exige isso, não só determinação, mas a gente tem que ter fé que consegue, que é capaz. E ele tem trilhado isso, ele tem trilhado esse caminho de fé, de perseverança, e está batalhando. Mas eu sempre coloco para ele, eu falo para ele: filho, se quer ser um jogador de futebol, então você tem que exercitar a tua fé, mas acima de tudo você tem que entender que a tua vontade tem que se alinhar com a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que você seja um jogador de futebol, além da tua fé, além da tua persistência, vai acontecer. Mas você precisa confiar e entregar nas mãos de Deus. Então, e assim ele tem feito isso. Tem se dedicado, tem se esforçado. E se for da vontade de Deus, do propósito de Deus, as coisas vão acontecer. Eu confesso que me surpreendi por esses 3 anos, basicamente, que ele tem se empenhado para tentar ser um jogador de futebol. Eu me orgulho de ver meu filho que não sabia nada, e hoje ele está numa
crescente. Tudo isso é para glória do Senhor. Então isso serve de lição para as nossas vidas, a questão da fé. Mateus 21 vai falar justamente isso, que a fé, nós não podemos, a fé ela tem que ser persistente, nós temos que persistir, nós não podemos desanimar diante das circunstâncias, mas nós temos que crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu a bênção vai se manifestar, mas Deus age muito com a nossa atitude, com a nossa disposição de fé, a nossa disposição da perseverança. Então Deus ele trabalha dentro dessa perspectiva, dentro dessa maneira. Por quê? Porque Ele não vai contra a sua palavra, Ele não vai contrário àquilo que está escrito na sua palavra. Então se Ele nos ensina que a gente precisa ser perseverante no caminho da fé, é porque a gente precisa entender os princípios e exercitar a nossa fé, para que a gente chegue aonde Deus quer, não pulando obstáculos, mas indo de degrau por degrau até chegar lá. A gente vai exercitar a questão da nossa confiança, a questão da nossa fé. Tá certo? Então quero deixar essa palavra nesse dia para vocês aí. Espero que vocês estejam meditando nela. Mateus 21. Deus vai falar grandemente com vocês. E estamos de volta aí nos nossos vídeos. Estive um pouco ausente porque foi uma correria. Outra hora eu quero compartilhar um vídeo falando sobre os acontecimentos aí que se deu de basicamente 1 mês e pouco, onde Deus pela fé veio, se manifestou de um jeito e graças a Deus, eu casei, Deus abençoou assim grandemente. Eu tenho vivido um outro nível, um outro momento que Deus proporcionou. Entenda uma coisa, que depois da tempestade, depois do temporal, vem o quê? Vem o quê? O sol vai brilhar, né? Olha aí, ó, esse lindo sol, ele brilha. E o sol, para a glória do Senhor, tem brilhado na minha vida. Tem brilhado na minha vida, porque Deus restaurou a minha sorte, Deus restaurou a minha vida sentimental, minha vida familiar, e hoje eu tenho vivido um outro nível de bênção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos pensar que é o fim, que está acabado. O inimigo quer que a gente pare, desista, não tenha fé. O inimigo quer dizer assim que para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você de experiência própria, tem jeito, tem solução, Deus está no controle e Ele é poderoso, assim como tem me abençoado e vai abençoar a sua vida também. Deus abençoe. Eu quero orar por você neste momento, pedir que Deus venha derramar da sua graça, do seu favor sobre a sua vida. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, quero neste momento, nesse tempo de reflexão da tua palavra, com os meus ouvintes, amigos do nosso canal Conversando em Fé, eu quero pedir que a tua graça e teu favor se manifeste na vida de cada um deles, daqueles que vão ouvir e ver esse vídeo, que seja uma palavra rema, que seja uma palavra de vida sobre os corações, Pai. Eu quero pedir que esse dia venha a ser um dia cheio da tua presença e do teu poder. Eu abençoo assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.